E que hoje as aulas estão sendo gravadas. As últimas vezes estava com um probleminha na gravação, era um bug do próprio Teams, porque era só esse canal da equipe de vocês que estava dando problema. O da outra turma eu consegui gravar sem problema nenhum. Alguma dúvida para hoje, meninos? Oi, professor, tá dando para me escutar? Uhum. Eu tenho uma dúvida que é um pouco grandinha. Eu não sei se dá para ver que eu tô pelo celular, é porque eu não tô conseguindo acessar meu computador agora. Mas mesmo assim, eu queria te falar que a minha dúvida é a seguinte: eu terminei de fazer os quadros, né? O quadro de cargas e o dimensionamento de circuitos, no final todo. E também já coloquei, só que tá meio que espalhado, por exemplo, as tomadas, os interruptores, as lâmpadas, né? Essas coisas estão espalhadas na casa. Só falta meio que fazer a conexão entre eles. E aí que vem a minha dúvida, porque eu queria saber como é que é para fazer essas conexões. E também eu vi lá que tem negócio de diagrama unifilar, enfim, eu queria saber como é que é para eu proceder com relação a isso, porque já tá tudo espalhado na casa. Falta só conectar, sabe? Sim, tu chegou na parte do desenho dos eletrodutos e fiação, né? Então, Isso, nessa parte, vocês vão usar a informação que você da tabela de circuitos referente à parte dos condutores. Vocês vão representar os condutores e vão representar também os eletrodutos, tá? Então, como que vai ser feito? Eu vou fazer um exemplo aqui na planta, deixa eu abrir a planta só um instante. Eu vou fazer um exemplo aqui numa planta que já tem os pontos distribuídos, tá? É uma planta diferente da que vocês estão trabalhando. Só vou limpar um dos ambientes. A numeração da planta que eu vou mostrar está um pouquinho diferente, tá? Mas eu vou mencionar aqui qual que é a função de cada componente que vai ser interligado, aí vocês, eu acredito que não vão ter problemas. Eu vou fazer um trecho só. Esse aqui já está com os bloquinhos, aí é melhor a gente trabalhar. Bom, não conseguem ver a planta? Sim, professora. Aham. Tá. Então, eu vou, em primeiro lugar, eu vou selecionar já a layer de dutos e fiação, tá? No caso aqui, eu agrupei a layer tanto dos condutores quanto dos eletrodutos numa layer só. Como normalmente quando a gente faz um projeto completo, né, a gente acaba colocando muitas layers, então eu preferi simplificar aqui no elétrico somente com três, tá? Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando. Bom, então aqui como vocês podem ver, ó, eu tenho pontos de que tipo? Eu quero ver se vocês sabem, em primeiro lugar. Eu tenho o quadro e esses dois pontos de tomada aqui são pontos de que tipo? O fato que de ter dois já ajuda a especificar.
Esses dois pontos de tomada aqui, ó, vou dar até um zoom neles, são de que tipo? Uso geral ou uso específico? Tomada baixa e... Baixa? Desculpa, é uso geral, mas é tomada baixa, eu acho. Isso, uso geral, tomada baixa, né? Aqui eu tenho os pontos de luz, esses interruptores são de que tipo? Também vai a mesmo caso anterior, né? Eu tenho dois com a mesma identificação, então fica mais fácil de identificar. Tenho dois identificados pela mesma letra, então isso significa que eles têm uma forma de conexão específica, né? E qual que é o nome desses tipos de interruptores aqui? Eu ia falar paralelo, mas eu não tenho certeza não. Se não tem certeza, é bom dar uma conferida. Pode olhar o material, né? Tá, Quando não é prova, a gente pode consultar. tá, tô abrindo aqui. E aí, quais são os tipos dos interruptores? Vocês podem consultar nas anotações de aula que essa informação tem lá também. Pode ser nos PDFs. Tá demorando um pouco porque tá carregando ainda aqui as coisas no... Eu tô tendo que abrir pelo celular. Mas eu sei que tem interruptor simples e interruptor paralelo. E qualquer qual. Aí só lembrar do símbolozinho, né? E da quantidade. Lembra da dica da quantidade, né? Se eu tenho mais de um, eu posso descartar um tipo, né? Cada circunferência representa uma tecla. Isso é importante saber. Ele é interruptor paralelo mesmo. Paralelo, né? Se tivesse mais de dois, aí seria o intermediário, tá? Porque o que acontece no paralelo e no intermediário? Eu vou primeiro conectar um interruptor ao outro, tá? Para comandar o ponto de luz de locais diferentes do mesmo ambiente ou de andares diferentes de um mesmo local, por exemplo, um corredor de escadas, né? Que se usa muito o interruptor intermediário.
Então, aí eu vou primeiro conectar os interruptores entre si para depois conectar aos pontos de luz, tá? Tem que lembrar bem, é importante vocês lembrarem bem como revisar aquele vídeo da aula síncrona que explica as conexões para vocês entenderem bem como que é feito o traçado dos eletrodutos e da fiação, tá? Bom, aqui eu tenho um interruptor simples, aqui eu tenho uma outra tomada de uso geral, apesar de não estar com a potência, aqui a potência não está indicada. E por que que não está indicada? Já vou explicar para vocês. Essa é uma pergunta bem recorrente dos alunos, tá? Os alunos, normalmente eu coloco a potência, né, desse ponto de tomada, como é um ponto de tomada do banheiro, qual que é a potência dessa tomada de uso geral? É uma área molhada. A área molhada, a potência de projeto das tomadas de uso geral é de quanto? Que a gente aprendeu? 600, né? 600, né? Então, aqui, ó, como as tomadas de 600 eram as mais recorrentes, aqui na área de serviço também tem algumas, né, nessa planta, só não foram colocadas ainda. Então, como as tomadas de 600 foram as mais recorrentes no desenho, então eu apaguei a informação da potência e eu vou anotar essa informação lá na legenda do projeto para informar que as tomadas que não estão cotadas, né, que a potência não está cotada, possui 600 watts, tá? É uma estratégia muito utilizada pelos projetistas para organizar melhor o projeto, tá? Para dar uma limpeza na informação, porque o desenho de projeto elétrico ele tem muita informação, então uma estratégia para poder deixar o desenho mais claro, mais limpo, é você tirar do desenho, da representação do desenho, os dados de texto dos pontos mais recorrentes. O que não pode ser tirado? Numeração, né, dos pontos, a identificação dos pontos que pertencem ao circuito tal, né? No caso, número 4 não poderia ser tirado, porque eu sei que são pontos de tomada do mesmo circuito. Tá claro? Sim, aham. Então, ainda não cheguei na resposta da pergunta. Estou fazendo tudo isso para revisar primeiro, para ver se vocês estão fazendo o projeto e entendendo, né? Bom, Não, sim, tranquilo. então, e aqui eu tenho que tipo de tomadas? Aqui é a mais fácil de todas, é a mais fácil de identificar. Vou colocar aqui essa. Peraí, eu estou tentando colocar a janela para cá. A Pandora tinha respondido paralelo. Sim, era o paralelo ali, o interruptor. Esse ponto aqui, qual que é? O do chuveiro ali? O que o É de uso chuveiro é? específico. Uso específico, né? Então, E tomada identifica. alta. Tomada alta, né? Toda churrada é alta. Bom, então, os pontos já foram identificados, tá? A gente já revisou, né, os itens de projeto. Como vocês podem observar, essa planta aqui, ela está quase toda completa, né? Eu só não coloquei alguns interruptores, só faltou colocar os interruptores em alguns ambientes, tá? E eu vou mostrar agora o exemplo de como fazer o traçado do duto e fiação. Na aula síncrona tem as regras, as restrições do desenho de eletrodutos e fiação, tá? Uma delas é que eu vou utilizar, primeiro ponto, né? Para traçar eletrodutos e fiação, eu vou primeiro verificar quais são as regras de traçado,
Lá na aula síncrona, que explica como que os circuitos estão organizados, os pontos de saída e de chegada da fiação e o sentido do traçado dos eletrodutos, então lá tem toda a explicação de como que o circuito é representado, tá? Além disso, tem também, existem algumas restrições, existem algumas condições. Em primeiro lugar, cada ponto de luz representa uma caixa de teto. Vocês já viram obra antes de concluir, ou não? Quando a gente vê ali a laje sem o reboco ainda, e o teto sem o reboco ainda, e a caixinha de passagem exposta. Já viram, né? Tem um buraco no teto, que ele tem fundo, e com 6 saídas de duto, né? Então, essa que é a caixa de teto que vai ser tampada, digamos assim, né, pelo ponto de luz, tá? Então, nessa caixa de teto, eu tenho entre 6 e 8 saídas, né? Hoje parece que tem mais alguns fabricantes que estão criando caixas de 8 saídas. As caixas hoje são octogonais, né? Antes era só a Tigre. Agora parece que os outros fabricantes também estão fabricando caixas octogonais, tá? Então, se são caixas octogonais, então eu vou fazer aqui uma atualização da nossa videoaula. Vocês podem colocar até 8 saídas, até 8 vias de eletrodutos nas caixas de teto. Ou seja, né, o que a caixa de teto, que nesse caso aqui na planta está representada pelo ponto de luz, vai fazer, tá? Qual que é a função dela? É como se fosse um cruzamento de via, tá? Que você tem opções para seguir os caminhos. Então, no caso, a caixa de teto ela vai ter 8 vias, tá? Então, você pode conectar até 8 eletrodutos em cada caixa de teto. Bom, antes eram, e antes o limite eram só 6, né? Porque tinha só um fabricante e fazia. Para quem quiser ser um pouco mais conservador, né? Ou descobrir que tem ou verificar que tem algum fabricante que ele faça uma caixa mais barata, mas com menos saídas, aí vai atender esse limite de saídas, tá? Mas no caso, hoje o mais comum é ser até 8, tá? Até tem fazer essa atualização na nossa aula. Bom, e na aula síncrona eu coloquei o limite como 6. Bom, então eu vou ter 8 vias de passagem dos eletrodutos de teto. Eletroduto de teto, aqui eu tenho um exemplo de um eletroduto já desenhado, tá? De uma rede de eletrodutos já desenhada. Aqui eu não liguei o quadro. Eu vou ligar o quadro depois e vocês já vão entender como. Como o eletroduto de teto e de parede é desenhado em linha cheia. Se o eletroduto for de piso, ele vai ser desenhado em linha tracejada. Eu posso cruzar o desenho da linha tracejada e da linha cheia, mas não de duas linhas cheias, porque eu vou estar cruzando um eletroduto de teto e de parede. Então, as linhas dos desenhos do eletroduto, de preferência, não podem cruzar, a não ser que o modo de instalação desses eletrodutos seja diferente, tá? E normalmente quais são os comandos que eu utilizo para traçar os eletrodutos? Spline ou o P-line, traçado de linhas curvas, e o polilinha, de linhas mistas, tá?
são os comandos que se costuma utilizar. Pode usar o line para traçar? Pode, mas acontece que você consegue ser mais eficiente se você usa esses dois comandos anteriores, porque aí você consegue fazer vários traçados de uma vez só e você acaba tirando as rebarbas, né, dando acabamento no desenho com o comando trim, tá? Pelo menos é essa estratégia que eu gosto de usar. Eu gosto de usar ou spline ou p-line. Aí, dependendo da planta, tem planta que eu consigo desenhar tudo com linha reta, aí eu uso só o p-line. E o p-line também dá para fazer curva, mas a curva da p-line é muito fechada. Então, e o spline eu consigo controlar a curvatura para o raio que for mais favorável, né? Eu controlo a curvatura, controlo o raio da curvatura através de cliques no mouse, tá? E o spline ele é muito bom quando o projeto tem muitos circuitos. Nesse caso aqui de vocês, em algumas situações dá para fazer tudo dá para fazer quase tudo com polilinha, tá? Mas o spline, com spline é bom quando o projeto já tem, ele é muito complexo, né? Ele tem mais de 10 circuitos, tá? Então acaba sendo um recurso bem interessante. Bom, e como que eu vou fazer o desenho? Eu vou primeiro fazer o desenho da rede de eletrodutos e depois é que eu vou colocar os símbolos de condutores. É assim que eu faço o desenho de traçado de eletrodutos. Como que eu começo? Em primeiro lugar, eu tenho que planejar o caminho da fiação. Para eu poder desenhar os dutos, eu tenho que primeiro planejar como que a minha fiação vai chegar no ponto de luz, no ponto de luz ou no ponto de força. E como que eu faço esse planejamento? Eu tenho que lembrar de 3 regrinhas importantes. Tomada de uso específico. Eu não compartilho o circuito. Então, o duto vai ser utilizado só para transportar a fiação do circuito de tomada de uso específico. Eu posso compartilhar a caixa de passagem, mas eu não posso compartilhar o duto. Isso é importante. Os alunos costumam ter essa dúvida de achar que não pode compartilhar a caixa de passagem. Pode. Não pode compartilhar o duto na tomada de uso específico. Iluminação e tomada de uso geral, eu posso compartilhar os dutos de circuitos. Então, eu posso usar o mesmo duto para poder traçar parte do trecho, para poder fazer passar parte da fiação de determinados circuitos, né? Em alguns trechos, eu vou ter circuitos compartilhando o mesmo duto, tá? Então, é um recurso que é importante saber. Isso posto, o que fica mais fácil de eu planejar? Você começar o desenho dos eletrodutos pelo circuito que não tem compartilhamento ou pelo circuito que tem compartilhamento? O que vocês acham? Certo. Essa semana também a bruxa estava solta aqui. Ontem eu resolvi. Esse é o lado bom de acabar o remoto, né? A gente não vai ter mais problemas com os equipamentos. Pelo menos com a internet, né?
Bom, então, aqui como o pessoal está com um problema na conexão da internet, eu vou acabar falando aqui e depois acompanhando a gravação, se perder algum ponto. É o seguinte, eu particularmente, eu prefiro começar do circuitos que não são compartilhados. Então, eu vou traçar primeiro a rede de eletrodutos até os pontos de tomada de uso específico. Nesse caso aqui, eu tenho um ponto de chuveiro, então eu vou fazer de que forma? Eu vou fazer aqui a minha polilinha, eu vou fazer aqui um exemplo com P-line primeiro. Aí vai sair, eu vou selecionar um ponto aqui, ó, do quadro. Aqui eu tenho que botar para rastrear ponto médio. Selecionar um ponto selecionei um ponto quadro, chegou na caixa de passagem, vai para outra caixa de passagem e vai para o meu ponto da tomada. Então, aqui, vou dar um acabamento. Uma mudança à vista no AutoCAD. Vou dar um acabamento. Mudança que é boa. E desenhei e tracei os meus eletrodutos, ó. Então, eu tenho um eletroduto que saiu do quadro, foi para o corredor, do corredor foi para o banheiro e do banheiro foi para o chuveiro. Gente, até aí tá dando para acompanhar? Bom, então seguindo adiante, agora eu vou representar a fiação. Se o circuito não é compartilhado, então eu só vou fazer a fiação sair do quadro e ir direto no ponto de tomada, da forma como foi apresentado para vocês na aula assíncrona. Então, eu vou criar o meu... E quais são os fios que vão no ponto de tomada? Fase, neutro e terra. Então, eu vou representar o bloco com esses 3 fios e com os dados de dimensionamento do chuveiro. Então, no caso, o chuveiro, né, o circuito número 5. No caso, o chuveiro, aí qual que é o dado que eu vou botar aqui, ó? O hashtag ou jogo da velha, né? Ele identifica o quê? Identifica a seção de área do condutor, né? A vulgo bitola. Então, o que que... e como que eu vou colocar esse dado só o valor do milímetro quadrado que corresponde à seção de área do condutor. E no caso do chuveiro, né, o chuveiro de 7.000 watts, ele é fio de que medida, tá? Esse exemplo de potência foi o mesmo que eu usei no exemplo de vocês. Qual foi o tamanho do condutor que vocês utilizaram? Fio 6, fio 10. Podem responder no chat ou via áudio.
6 milímetros quadrados. Então, 6 milímetros. Vou colocar a hashtag 6, né? O jogo da velha 6. E vou copiar esse bloquinho sobre a simbologia do eletroduto. Vou incluir. Agora eu vou desligar o Snap. Aqui é bom desligar o Snap, tá? Estou incluindo aqui, aqui e aqui. Tem alguns textos, né, que podem ficar um pouco confusos, a gente pode mudar eles de lugar. Dá uma limpada no desenho. Ó, aqui como eu tranquei o arquitetônico nessa planta aí, já facilita. Esse é um recurso que é bom de vocês utilizarem, tá? Ó, eu tranquei, né, todos os elementos do arquitetônico, até por isso que eles estão com uma transparência, eu configurei para deixar os elementos com transparência, tá? Para não confundir com o que foi desenhado até o momento e também não selecionar indevidamente nenhum elemento do arquitetônico, né? E pode acontecer de apagar sem querer, se eu cometer um erro no traçado. Então, aqui eu fiz o primeiro desenho de eletroduto, aqui eu posso rotacionar para dar uma organizada melhor. Eu quero rotate. Se a gente selecionar algo indevidamente, é só selecionar apertar no Shift e tirar e selecionar novamente, que você deixa de selecionar o elemento que selecionou erroneamente. Bom, então eu vou rotacionar aqui. Sempre é bom salvar de vez em quando, né? Então, aqui eu representei o primeiro traçado de eletroduto, tá? Agora eu vou ter os circuitos que são possíveis de serem compartilhados. E entre esses circuitos, aí agora eu vou escolher, tem uma outra estratégia que é bem interessante de se analisar, de se avaliar quais vão ser os próximos eletrodutos a serem traçados, tá? Como eu vou ter circuitos compartilhados, então, o que é mais interessante? Eu selecionar o circuito que que conecta mais ambientes ou o circuito que conecta menos ambientes. Nesse caso, é mais interessante o que conecta mais ambientes, porque aí na hora de desenhar o circuito que conecta menos ambientes, você pode utilizar parte dos eletrodutos, você pode utilizar do compartilhamento com os eletrodutos do circuito anterior, tá? Então, nesse caso, agora que eu fiz já as tomadas de uso específico, né, os circuitos tomados de uso específico, eu vou passar a fazer o traçado da iluminação, tá claro? Para depois fazer os de tomada de uso geral. Pelo menos essa estratégia que eu gosto de utilizar, tá? Em termos de eficiência, ela acaba sendo bem interessante. E você já vai utilizar parte do desenho que você fez anteriormente, tá? Bom, então como que a gente vai seguir? Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha que eu vou ver aqui, ou me chama com arroba na frente do meu nome no chat. Bom, pode me interromper aqui, tá? De vez em quando eu vou olhar. Então, aqui, como que eu vou começar o traçado, né? Sempre começa saindo do quadro. Aqui eu vou fazer alguns trechos de polilinha, alguns trechos de spline, tá? Só para mostrar para vocês como funciona o comando. Vou
começar pela polilinha. Ó, posso fazer daqui ou eu posso fazer do outro lado, né? Vou fazer daqui. Eu vou primeiro conectar os pontos de luz, no caso dos eletrodutos do circuito 1, para depois conectar os interruptores. Eu vou usar o spline para os interruptores aqui no caso, tá? Então, aqui eu fiz a polilinha, tá? Aqui tem um detalhe, ó, essa linha aqui entre o banheiro e o dormitório eu posso apagar, tá? Se eu quiser. Ou vocês podem deixar, porque podem utilizar ela num desenho futuro. No meu caso aqui eu vou tirar. Aqui no AutoCAD 2022, né, eu vou aplicar o trim de novo, que eu quero mostrar isso para vocês, tá? Isso aqui é uma novidade da versão nova do AutoCAD. Como que o comando trim, ele ficou melhor organizado, né, para o entendimento do usuário, de como ele funciona. Se eu der o comando trim aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me dar essa opção que era padrão das versões anteriores, o Cutting Edges, né, que é aparar rebarbas, né, literalmente, Crossing, Mode, Project e Erase, tá, que são outras funções. Eu nunca uso essas outras funções aqui, uso sempre o Cutting Edges, então vou selecionar essa, que era a padrão das edições anteriores, né, quando a gente não selecionava nenhuma opção do trim, aí a gente já utilizava por padrão essa opção Cutting Edges. Então, eu vou selecionar os objetos de barreira, né? Aí eu seleciono tudo que vai ser barreira, ou ir mais um pouco, né? Às vezes, se a gente está na dúvida. Então, eu vou limpar aqui. Tem que cuidar para não pegar os elementos indevidos ali. Quase que eu pego a simbologia da luminária. Ó, e aqui não pegou porque eu não tinha selecionado essa barreira. Vou voltar aqui. E esse duto tem que ter. Bom, então, apliquei o trim. Agora eu vou fazer nos traçados dos eletrodutos, agora eu vou fazer o traçado dos eletrodutos dos interruptores. Como que ocorria o traçado do eletroduto do interruptor? Eu vou sempre ligar um interruptor ao ponto de luz, tá? Então, eu vou fazer aqui um spline. Ó, eu vou clicando várias vezes para controlar a curvatura. Então, um spline aqui. Agora fazer outro aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma linha mesmo. Fica melhor. Quanto mais elementos retos, melhor, mas às vezes não dá. Ó. Esse é um caso aqui que o spline é válido. Que é um caso que é obrigado a ser spline, ó. Senão você não vai conseguir fazer o traçado. Aí depois, quando colocar os interruptores aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né? Conectar o ponto de luz ao interruptor através do eletroduto, tá?
Por quê? Porque eu vou fazer a fiação, eu vou levar a fiação do ponto de luz para o eletroduto, né? Fiação utilizada para que ele possa executar a sua função. Bom, gente, até aí tudo bem? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida até o momento? Enquanto não, tá bom. Voltando para cá. Então, agora a gente vai fazer o traçado do circuito de iluminação. O circuito de iluminação, ele tem fio 1,5 e ele é composto basicamente dos condutores fase e neutro. Para que eu uso terra na iluminação? Terra na iluminação é opcional e você pode colocar o terra na iluminação para proteger as carcaças metálicas de luminária. Essa que é a função do terra na iluminação. Então, então, como que o circuito de iluminação ele vai ser representado? O neutro e o terra vão sempre ficar no ponto de luz. Lembra da aula síncrona que explica o diagrama do circuito do diagrama unifilar do circuito de iluminação numa edificação, tá? Tá junto com a parte da explicação dos símbolos elétricos. Então, vocês vão perceber que o neutro e o terra, eles ficam no ponto de luz. O terra vai ser conectado à carcaça, enquanto que o neutro vai ser conectado a um dos pontos do receptáculo do ponto de luz, né? Do famoso bocal, né? Da luminária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse bloquinho, ele vai ser para levar a alimentação do quadro para o ponto de luz. Esse outro bloquinho aqui, ó, eu tenho um bloco com fios fase, mas aí eu uso, para fazer os retornos, eu uso trim, tá? Tem gente que já deixa o bloco do retorno pronto. Pode, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso porque eu gosto de definir os retornos na hora de verificar qual que é o tipo de interruptor que eu vou utilizar, tá? Então, aí eu já vou mostrar para vocês como fazer. Primeiro, nós vamos levar a alimentação dos pontos de luz da edificação, tá? Depois, a gente vai fazer a conexão dos interruptores. Então, eu vou dar um copiar. Ó, fiação sai do quadro, vai para o outro ponto de luz, vai para o outro ponto de luz, para o outro e para o outro, tá? Aí, no caso, se eu quiser levar, aí aqui, ó, como eu tô levando para cozinha também, é importante o quê? É importante que tenha, ó, como que o eletroduto, como que esse fio 1 tá chegando na cozinha? Se ele passou por aqui, por aqui, por aqui, aqui não sai nada, aqui não sai nada. Ele vai passar por esse lado aqui. Importantíssimo, né? Em primeiro lugar, o circuito 5. Tá, eu vou ter que criar um duto novo. O circuito 5, ele não compartilha fiação, tá? Então, ele não poderia passar por esse duto. Também não poderia passar por esse. E esse daqui tem um motivo adicional pelo qual a fiação do circuito 1 não poderia passar. Porque o motivo adicional é que um circuito não sai mais de uma vez do quadro, tá? Todo semestre tem erro sobre isso, né?
Os alunos fazem o circuito sair mais de uma vez do quadro. Isso é descontado, tá? O circuito sai uma única vez do quadro. Tem um disjuntor para cada circuito. Tá? É só pensar dessa forma. Então, aqui eu vou colocar mais um duto. Para quê? Para que a fiação ó, chegue para a cozinha, tá? E para o corredor, né? Então, é importante. Para a área de serviço, né? Sem interrupções e que chegue para o corredor. Não chegue do nada, né? As coisas têm um fluxo, né? Então, ó, vou verificar agora se todos os pontos que eu vou rotacionar estão conectados. Um, dois, três, quatro, ó, tá indo até agora, chegou em todos os pontos de luz. Aqui chegou aqui, veio para cá, chegou aqui. Tá claro? Então, todos conectados. Aqui eu só vou... Deixa eu bonitinho. Tá aí, tudo bem? Seguindo adiante. Se ninguém fala nada, eu vou tocando. Bom, então... Vamos ver. Bom, então, vamos seguir adiante. Agora falta a gente organizar os interruptores nas situações que tem o interruptor paralelo, que nem o caso dessa sala aqui, vocês vão observar que eu vou ter que adicionar alguns fios retorno nesse trecho. Por quê? Porque o interruptor é paralelo, né? Então eu vou levar um retorno de um interruptor para o outro, tá? Eu vou usar essa mesma via aqui de dutos para levar o interruptor para conectar os interruptores entre si, tá? Lembrando do circuito de iluminação, como que ele funciona? Fiação sai do quadro, neutro e terra ficam no ponto de luz, o neutro vai no receptáculo da luminária, enquanto que o terra vai na carcaça. O que desce para o interruptor? Fase. Então, e como que o interruptor é conectado no ponto de luz novamente? Através do fio retorno, tá? Essa é a ligação do interruptor simples. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui no dormitório. Então, ó, fiação chega do quadro, tá? No caso, chegou através dessa fiação aqui. Neutro e terra ficam no ponto de luz. Fase desce, retorno reconecta no ponto de luz através do mesmo duto que desceu fase, tá? Como que eu vou fazer essa representação? Eu vou levar o bloquinho dos fases e eu vou fazer o fase retorno com esse lado aqui, ó. Não tem espaço, eu vou botar aqui. Aqui eu vou desligar o snap. Então,
Agora, trim. Eu vou tirar ele. Opa. Aqui. Como no interruptor simples é só um retorno, porque eu tenho uma tecla só. E eu não conecto o interruptor simples a nenhum outro interruptor. Então, eu vou deixar dessa forma aqui, ó. Aí, como que ficou o circuitinho? Fase e neutro ficam no ponto de luz. Aliás, neutro e terra ficam no ponto de luz. Fase desce, volta o retorno para conectar o interruptor ao ponto de luz. Fiação do quadro é encaminhada para o próximo ambiente. É claro? Através da via da caixa de passagem. Daí tudo bem? Esse é a conexão com o interruptor simples. Daí tudo bem? Vou colocar a imagem aqui, para que vocês possam ver. Bom, e agora do interruptor paralelo, né? Como que funciona? Entendido simples, então a gente já sabe como que o fase vai chegar na tecla do interruptor, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer o fase chegar nesse interruptor aqui, ó, tá? Então, como que nós vamos fazer? Eu vou levar o meu bloquinho. Eu venho meu bloquinho. Aí agora aqui tem um detalhe importante, ó. O fase veio para cá. Só que qual que é a característica do interruptor paralelo? É você conectar os interruptores entre si para depois conectar esses interruptores no ponto de luz. Essa que é a característica do paralelo. Então, como que eu vou fazer a conexão entre interruptores primeiro? Eu vou levar dois retornos, porque qual que é a característica do interruptor paralelo? Eu tenho dois contatos móveis, tá? Que fazem essa conexão entre um interruptor e outro. Então, eu vou levar dois retornos que conectam os contatos móveis de um interruptor paralelo
Oi, eu caí aqui, eu já vou posicionar aqui o telefone, só um instante. Tranquilo, professor. Agora eu também estabilizei já, eu consigo até falar também. É um prenúncio de que o remoto tem que acabar. Enfim, deixa eu colocar aqui um microfone para ficar melhor. Só não vou conseguir compartilhar a tela. A pena agora ia ser a parte mais importante. Estão conseguindo me ouvir? Sim, aham. Estou ouvindo bem vocês. Deixa eu... Bom, então, vou ver se eu consigo... é melhor até eu não ficar no tripé. Deixa eu... Eu vou segurando e mostrando, eu acho que fica melhor assim. Quando quiser ouvir a câmera. Estão conseguindo ver as imagens? Tá? Acho que assim fica melhor. Conseguem ver a imagem da tela? Tá dando pra ver sim, aham. Tá tranquilo. Bom, então, o que vocês... o que eu estava explicando, né? Eu estava explicando como que funciona a conexão do interruptor paralelo. Então, o que é importante saber, né? Que eu vou ter que utilizar os retornos não só para conectar o ponto de luz no interruptor, nos dois interruptores, mas também para fazer a conexão dos interruptores entre si, tá? Então, para poder representar esses dois retornos, né? Como que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que entender como que ocorre a conexão do interruptor paralelo. O fase desce do ponto de luz para o contato fixo do primeiro interruptor. Tá? Nesse caso, a gente selecionou esse interruptor aqui de baixo. Tá? E agora, como que eu vou fazer com os... Aí esse interruptor paralelo, ele tem dois contatos móveis. Eu vou selecionar os contatos, eu vou ligar os contatos móveis do interruptor paralelo, está ligado à fase. Nos contatos móveis, o interruptor paralelo, que ainda está em aberto, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Aí, como que eu vou representar essa conexão? Vou levar, então, dois retornos daqui para cá, utilizando essa via aqui, esse eletroduto aqui, que passa a fiação de alimentação para os demais ambientes, tá? Então, eu vou levar dois retornos para cá, dois retornos para cá. Esse interruptor ele vai ser conectado com esse ponto de luz através de mais um retorno, tá? Então, eu vou levar... Então, por aqui vão passar quantos fios? Vão passar 3 retornos, tá? Então, aí dessa forma eu vou fazer a conexão entre os interruptores paralelos. Eu vou representar o desenho agora, né? Trim, cutting edges. Seleciona a barreira e agora pode parar. Então, aqui eu fiz... Aqui aparei as arestas, aí agora como que eu vou fazer os outros retornos? Eu vou colocar aqui, ó, na frente desse fase, tá? Vou baixar aqui o celular rapidinho, só um instante.
Eu estou com um pouco de dificuldade de copiar aqui. Então, agora aqui eu vou aplicar o trim de novo. Ó, aqui é bom, uma mão só é bom usar o ribbon, né? Então, aqui, cliquei o trim. Não demora nada de voltar à internet. Aí, como tem os retornos, ó, quando eu tenho a letra A, o que que isso significa aqui no meu interruptor? Aqui eu tenho que ter a B. Tá? Porque o interruptor aqui é o B, ó. Tem que sempre colocar o retorno, ele vai ser identificado pela letra do interruptor, tá? Então, aqui eu vou ter um A. Quando eu tenho paralelo, eu nomeio os dois com a mesma letra. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, um A, dois retornos. Aí eu vou ligar nesse outro interruptor. Aí como que eu vou fazer essa ligação? Eu vou copiar. Eu vou levar para cá. Enter. Seleciona a barreira. Seleciona os fios. Tá? Então, agora vamos fazer a leitura do caminho para conferir. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês enxerguem melhor. Bom, então, eu vou... Ó, como que vai ser a conexão, né? O fase desce para o primeiro paralelo. Aqui eu vou revisar só o interruptor primeiro. Fase desce para o contato fixo do interruptor paralelo. E agora eu vou conectar os dois contatos móveis do paralelo, por aqui, até chegar no interruptor que eu quero conectar. Então, tem que ter dois paralelos aqui, dois retornos aqui, dois aqui. Tá? E agora eu vou levar o retorno para o ponto de luz que eu quero conectar. Né? Então, vem para cá. Tá? E vem mais um retorno aqui. Tá? São 3 retornos. Eu tenho que conectar os 2 pontos de luz. Tá? É importante lembrar disso. Copy. Eu acho muito estranho usar o ribbon, mas é o que temos. Bom, então, todos os pontos de luz estão conectados nos interruptores paralelos. Tá claro? Então, com isso, a gente agora já sabe conectar os circuitos de iluminação, né? O que falta para finalizar? Falta o desenho do... Oi, a rede não volta. Aí, coisa. Bom, então, o que falta para finalizar? Falta a gente traçar o circuito de tomada de uso geral.
Eu vou fazer um exemplo aqui com a tomada da sala, tá? E eu vou mostrar também ali depois a tomada do banheiro e da cozinha, tá? Que são todas o mesmo circuito. Nesse caso aqui, ó, da tomada da sala, eu posso simplesmente fazer um eletroduto dessa caixinha de teto para cá. E eu vou colocar o circuito, vou colocar a fiação do circuito 2. Vou levar esse texto aqui mais para baixo. E eu vou copiar o meu bloquinho. Aqui eu tenho um bloquinho de tomada reto já com fio 2,5. Copiar a minha fiação na tomada. Vou colocar aqui. Aqui eu já vou colocar em cantos estratégicos, porque eu vou ter que usar uma setinha. Ó, tá vendo que a gente não tem espaço, aí quando não tem espaço a gente usa o recurso da seta. Então aí eu faço uma seta com a layer 0 mesmo. Fazer uma polilinha. Diferenciando o eletroduto e aquela fiação sincron. Aqui é 2. Eu vou fazer a mesma coisa. E aí a fiação chegou no circuito 2, tá? Aqui, ó, notem que eu compartilhei um trecho de eletroduto, né? Nem precisei traçar, só tracei o outro que faltou. Aí, se eu quisesse, por exemplo, conectar a tomada do circuito 2 no dormitório, né? Eu poderia utilizar esse trecho aqui, ó, para levar o circuito 2 até o dormitório 1, a fiação do circuito 2 até o dormitório 1, depois eu desço fase neutro terra no ponto. Tá claro? Deu para entender? Bom. Então, é dessa forma que vocês vão fazer o desenho de eletrodutos e fiação. Por fim, né, o que falta vocês fazerem no desenho? Desenho do diagrama unifilar. O diagrama unifilar, ele é feito da seguinte forma. Tá? Ó, aqui eu tenho um exemplo de legenda. Tá? Antes de seguir para o diagrama unifilar, é importante mostrar aqui as anotações da legenda, né? Que tem que constar, ó, como que a legenda deve ser organizada, né? Eu vou identificar o tipo do símbolo e os dados, tá? No caso aqui, é uma tomada de uso específico. E aqui é uma tomada de uso específico. Aí da luminária eu coloco luminária de teto, tá? Aqui eu coloquei essa observação porque nem sempre a tomada de uso específico é representada pelo mesmo símbolo da tomada de uso geral. Tá? Isso sempre foi uma representação da norma antiga, mas tem muito projetista por aí que gosta de criar um símbolo à parte para poder representar a tomada de uso específico, tá? Embora não seja
algo tão relevante assim, né? O principal dado que identifica tal tomada é a potência. Bom, então, eu vou fazer a legenda com as anotações, vou colocar os quadros do dimensionamento de cargas e de circuitos da forma como eu mostrei na aula anterior para vocês, e eu vou agora fazer o diagrama unifilar, tá? O diagrama unifilar, eu vou mostrar uma apresentação, tá? Para vocês. Já vou separar aqui a apresentação, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Na aula de diagrama. Esse diagrama aqui, ó, deixa eu colocar em tela cheia. Ó, então, vocês vão ter aqui, ó, o quadro. Aqui eu vou representar o poste, tá? É como que vocês vão fazer o desenho do diagrama, com uma linha. Vocês podem fazer esse diagrama todo na layer 0, tá? E com uma linha vocês vão representar o poste, que corresponde à rede da concessionária, a fiação que chega do poste, aí vai depender da potência da edificação de vocês. Ali na aula assíncrona tem as categorias de potência e no quadro de cargas você tem, e no de circuitos você tem informação da potência total instalada da sua edificação. Dependendo da potência total, você vai ter uma ligação com a rede elétrica monofásica, bifásica ou trifásica, e você vai representar, né, essa fiação sem dimensionamento, tá? Na entrada de energia elétrica, aqui, ó, tá? Nesse trecho aqui. O quadro de medição corresponde ao medidor de energia elétrica. Então, eu vou representar um disjuntor, tá?
No caso, vocês não vão precisar representar dimensionamento, vão só colocar o símbolo do medidor, que é esse retângulo escrito MED, e vão colocar o disjuntor. Aí, aqui, a quantidade de tracinhos vai depender da quantidade de fases que você representa nessa fiação aqui, ó, da rede da concessionária, tá? Vai colocar o aterramento e depois você vai encaminhar a fiação para depois eu falo dessa tela. Depois você vai encaminhar a fiação do quadro de medição com o terra, né? Porque o terra ele é gerado depois do medidor, tá? Vocês forem procurar no YouTube como instalar padrão de entrada de energia elétrica, vocês vão ver isso. Recomendo que o façam, tá? Então, aí o terra ele sai, né? Ele fica a montante, né? Não, aliás, a jusante, que é depois do medidor, e eu passo, e aí ele entra no quadro de distribuição da residência, tá? Então, e como que eu vou representar isso? Depois eu vou mostrar no CAD, né, como que representa a ligação externa com o medidor na planta. Aí aqui eu vou ter a representação, eu vou aumentar aqui, só deixa eu aproximar. Aí aqui eu vou ter a representação do quadro de distribuição. Aqui eu tenho DRs, tá? O DR, vocês vão entender o que é o DR somente na disciplina de instalações elétricas, tá? Nesse primeiro momento nós não vamos colocar. Então, são equipamentos importantes. Nesse primeiro momento não vamos colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, dado o disjuntor, né? Que se refere ao circuito 1, por exemplo, que é o circuito de iluminação, e o seu dimensionamento conforme o quadro de circuitos, e a fiação, e o dimensionamento da fiação com a sua respectiva simbologia no quadro, na representação do desenho. Aí aqui de dados do unifilar, eu coloco que é a potência total daquele circuito, a identificação e a sua finalidade, e também a corrente, tá? De projeto. Corrente, projeto e atenção, tá? Por que é importante colocar atenção? Em regiões de 110, de rede 110, né? Fase neutro 110, 127, acontece de ter algumas ligações fase-fase, tá? Então é importante colocar atenção. O Lucas perguntou, né, sobre se eu poderia fornecer um print dessa tela. Esse slide, ele está presente na aula, ele é um slide integrante da aula 8, da aula de diagramas elétricos, slide de número 23. Então, tem disponível essa informação. Gente, mais alguma dúvida? Mas tem alguma dúvida, é só chamar.
gente tem ainda mais uns 20 minutos, um pouco mais, menos de 20 minutos de aula. Se tiverem alguma dúvida, só perguntar. Lembrando que a entrega desse trabalho é para a próxima quarta-feira, né? A gente já está finalizando aqui o semestre. Dá uma olhada aqui. Da... Não, o Lucas. Nesse caso, a gravação ela não foi dividida em duas partes. É que antes de começar a aula, eu testei a gravação, tá? Essa vai sair inteirinha. Até que eu tô conferindo aqui. E ainda está gravando. Acho que a bruxa está solta nesse fim de semestre, tá? Só um instante. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou pedir para deixar no chat nesse momento, tá?
É. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só escrever no chat.